a Lu e hoje vamos fazer mais uma aulinha daquela bem rapidinha, bem explicadinha. Mas antes um texto que eu gosto muito, Salmo 92:1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu canto o dia inteiro e isso me faz muito bem. Aqui nós temos o pano Santa Margarida, tábua com cola permanente, estico o pano, agora eu vou colocar aqui o meu desenho. Hoje eu vou desenhar um limão siciliano. Então, vou começar aqui fazendo aquele pescocinho que ele tem bem acentuado. Vamos pra cá. Uma barriguinha aqui, vou fazer meio tortinho, porque eu preciso que ele fique encostado, né? No chão, aqui na mesa. Aqui a gente tem aquele fundinho mais gordinho e mais gordinho. Eu vou colocar aqui um cabinho, como eu tô fazendo, que eu vou fazer a série pra parecer uma semaninha. Então, sempre tem que ter mais ou menos a mesma característica. Um galinho aqui. Gosto de galinho. Acho que ele pode ficar mais gordinho aqui. Vou colocar aqui uma folha. Acho que vem mais ou menos aqui. Agora, bom, vou pôr mais uma pontinha de folha aqui para dar um pouco mais de equilíbrio, porque o limão ele não vai parar de pé, mas se tiver uma folhinha ali, quem sabe, né? Vai ajudar. Isso. Eu vou começar pela folha. Eu vou usar para fazer a folha o verde pinheiro. E eu vou preencher, tô usando um pincel número 6. Pincel cabinho diferente, né? Porque é da Acrylex. Eu uso pincéis de todas as marcas. Contanto que seja esse pelinho aqui, ó, duro. Pelinho é cerda de pelo de porco. Ele é durinho. E geralmente eles vêm no cabinho amarelo, de todas as marcas. Eu gosto deles porque eles são durinhos. Tem gente que gosta de pincel macio. É uma preferência. Não tem que ser esse pincel e nem tem que ser dessa cerda. Preenchi todinho. Eu vou colocar com sépia um pouquinho de escurinho aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Porque essa folhinha, ela tá embaixo desta e tá embaixo do limão. Então, ela vai ficar bem sombreada. Lavo meu pincel, seco bem. E vou fazer um pouquinho de luz. Aqui, ó, vamos estudar. Onde que eu vou colocar a luz aqui? Aqui a gente não pode, porque aqui é lugar de sombra. Porque tá por baixo desses dois elementos. Então, o centro tá aqui. Essa borda aqui, ó, ela pode até ficar iluminada, mas eu posso colocar pra cá também. Eu só não posso colocar aqui. Eu vou colocar essa sombra pra cá e aqui, ó, cada metade tem uma luz e uma sombra. Então, essa metade de cá vai ficar com a luz pra cá. Olha, aqui, ó, a linha do meio. Não vou colocar até ali. E eu vou puxar essa luz
para esquerda. Não vou colocar muito porque essa folhinha tá sombreada. E aqui nessa borda eu vou colocar um pouquinho e vou puxar para cima. Ó, só um pouquinho. Tá vendo como faz um V? Esse vem para cá, depois sobe. Então, do pé para a ponta, da ponta para o pé. Agora, essa folhinha aqui, vou fazer o mesmo processo. Vou preencher com o verde pinheiro. Quando eu digo preencher, é assim, ó, pego um monte de tinta. Espalho para cobrir totalmente. Quando acaba, eu pego mais. Eu não vou ficar fazendo isso, tá? Porque, ó, fica cheio de pedacinhos branquinhos, que é o tecido aparecendo. E eu quero que fique bem coberto. Pronto. Agora a gente vai estudar essa folha. Qual a área de luz e a área de sombra? Primeiro, ela tá por cima dessa folhinha aqui. Então, essa área, esse pedacinho, precisa ficar iluminado. Porque tá por cima. Então, tá recebendo luz e lançando sombra sobre a folha de baixo. Esse lado aqui tá embaixo do limão. Então, pode ficar sombreado também. Eu vou colocar um pouquinho, nem lavei meu pincel. Vou colocar um pouquinho de sépia aqui, ó, mais na curvinha, só para mostrar um pouquinho de sombra. E agora, aqui eu tenho o pé da folha, o pé onde ela tá presa no cabinho. E aqui eu tenho a ponta, então eu vou ter essa linha aqui, ó, no meio. Se eu preciso que esse pedacinho tenha luz da ponta pro pé, então eu vou pôr a luz nesse sentido aqui. Se eu coloquei da ponta pro pé, desse lado de cá eu vou colocar do pé pra ponta. Olha, do pé, sentido ponta. Você viu que formou o V. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho. Eu vou dar uma puxadinha para fazer ranhura. Vou colocar um pouquinho mais aqui. E agora, eu coloco aqui no centro e vou puxar no sentido pé, ponta, pé, ponta. Aqui embaixo, vou pôr um pouquinho mais. Isso que a gente faz, essa pincelada, a gente deixa riscado. Quanto mais você passar o pincel em cima, vai sumindo essa ranhura. Essa ranhura é, digamos, o esqueleto da folha. Ela tem, se você olhar uma folha, principalmente do avesso, você vai ver bastante ranhuras. Bom, o acabamento dessa folhinha já vou fazer com o marfim e o pincel zero. Vou fazer uma linha aqui, ó, bem no meio. Não precisa ser uma linha contínua, tá? Pode ser assim, emendada. Eu vou colocar esse lado aqui também, só que eu não vou começar daqui, porque aqui é área de sombra, é escuro. Então, começo aqui, sumo com ela pra lá, sumo pra cá. Eu vou realçar aqui o contorno desta, que ficou por cima. Vou deixar ele mais clarinho com o pincel zero. Eu vou fazer aqui, ó, umas 2, 3 ranhuras. Viu que eu não cheguei na área de sombra? A tinta acabou antes, porque eu peguei só um pouquinho. Do lado de cá, que ficou bem clarinho, eu vou colocar umas ranhuras com o verde pinheiro. Olha, eu aproveitei aquele espaço onde o verde pinheiro entrou, assim. E se precisar, você faz um acabamento com o pincel zero. Eu gosto de fazer. Com ele a gente arruma pontinhas e a gente meio que contorna o lado onde tá a luz.
essa folha do limoeiro, ela não é muito recortada, então ela pode ficar assim mais lisa mesmo. E agora eu vou fazer com o pincel, cadê? Peguei um pincelzinho 2 e eu vou preencher o cabinho com sépia. Cabinho você pode fazer de várias maneiras. Eu gosto de fazer com sépia. Aqui embaixo eu deixei um pouquinho mais gordinho. E vou iluminar com o marfim. Esse aqui eu vou colocar só o começo dele com o pincelzinho 2. E vou terminar com o pincel 0. Porque eu quero que fique bem fino. Você viu que eu não fiz reto? Ó, coloquei pra cá, depois virei pra... Coloquei pra cima, depois fiz uma dobra ali. E esse daqui, carrega o pincel, preenche. Daí venho pra cá, deixei uma dobrinha aqui também, ó. Deixei um quebradinho aqui. Você quer aprender como lidar com o pincel 0? Trabalha, carrega ele de tinta e trabalha com ele bem de pé. Não deita e não aproveita o restinho de tinta até o final. Coloquei até aqui. Se eu preciso mais tinta, eu pego e continuo. Sempre. Outro detalhe, a tinta não pode ficar muito dura. Ela tem que estar bem molinha. Se precisar, pode pôr uma gotinha de água. Eu vou iluminar com o pincel 2 e o marfim. Peguei um pouquinho de tinta. Quero fazer ali aquele corte. Então, eu vou colocar embaixo um pouquinho do marfim. Ó, viu que ficou parecendo um buraquinho? Agora eu venho colocando um pouquinho de tinta. Eu vou colocar pra cá, vou seguir aqui. Coloco a tinta, tô colocando a tinta do lado de cima. E puxando, fazendo esse movimento redondinho. Aí vem meu pincel, porque agora eu vou fazer aqui, ó. Vou iluminar esse cabinho com um pouquinho de tinta só no pincelzinho 0. Aqui também. Não vou puxar, porque é muito fininho. E também não vou fazer uma linha contínua. Pode fazer uma linha assim, quebrada. E aqui, vou deixar a pontinha com o pincel 0. Pronto, agora nós vamos ao limão. Eu vou usar o amarelo limão como base. E vou colocar o amarelo limão toda essa área aqui, ó. Porque eu tô imaginando a luz chegando da esquerda. A minha luz natural aqui da sala, ela entra aqui pela esquerda. Vou preencher esse pedaço. Lembrando que sempre que você vai preencher um espaço, que você tem que misturar uma outra cor em seguida, você nunca deve deixar assim, ó, aquela linha. Você sempre tem que terminar limpando o teu pincel para fora. Assim, ó, esfumaçando. Aqui tá bem preenchido. Aqui eu limpei meu pincel. Olha como vai limpando, como vai terminando suave. Um pouquinho aqui só, o risco vai aparecer. E agora eu vou terminar. Ah, antes, aqui também vou pôr um pouquinho do amarelo limão. Só aqui nesse pontinho. Agora eu vou terminar de preencher com amarelo ouro. E olha só, coloco o amarelo ouro imediatamente aqui, ó, pertinho do limão. E já venho misturando. Porque se eu for preencher todos os cantinhos, vai demorar. E essa tinta amarelo-limão, ela vai secar. E eu vou ter um pouco de dificuldade de misturar o amarelo ouro. Depois eu preencho o resto, né?
Esse lado aqui da esquerda é onde está chegando a luz, vai ficar com menos amarelo ouro, tá? Aqui, ó, vai ficar mais limão. O amarelo ouro fica mais para esse lado de trás, aqui onde está pegando a sombra. Ele vai ser a primeira sombra que a gente vai colocar. Aqui em volta dessa partezinha aqui também vai o amarelo ouro. Só que a gente preserva aqui, ó, um pouquinho mais claro. Trabalho bem redondinho mesmo. Pronto, tudo preenchidinho. Aqui em cima desses risquinhos eu já vou deixar um pouquinho de amarelo ouro. E agora eu vou lidar com uma sombra de caramelo. Você pode colocar tijolo, cenoura, telha, cerâmica, se você quiser. Só que daí, se for o cerâmica, você tem que misturar o cerâmica com um pouquinho do amarelo ouro, tá? Para ficar mais clarinho. Eu vou lidar com caramelo, ó, pouquinha tinta no pincel. E eu vou começar aqui, ó, bem no contorno. Eu vou sombrear o amarelo ouro. Então, eu não devo chegar com esse cerâmica ali onde tem amarelo limão. Vou fazer uma ligeira sombra aqui, toda essa volta. Vou fazer um pouquinho aqui embaixo também, principalmente porque eu risquei muito forte e tá aparecendo o meu risco. Então, eu vou deixar um pouquinho mais sombreado. Agora, para fazer esse bonitinho aqui, você viu que tem um risquinho assim, tá? Você vai trabalhar com esse risquinho, vou colocar um pouquinho mais. Você vai trabalhar com ele assim, ó, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. E esse ladinho de cá, que é o lado direito, pode ter também um pouquinho de sombra. Com esse pincel sujo, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Olha como não tem quase nada de tinta. Não precisa atravessar, só não pode cruzar. Uma linha aqui e uma sujeirinha aqui. Porque esse limão, ele tem muita textura. Tá, essa parte aqui já foi com o caramelo. Agora, essa parte aqui de cima, você vai colocar um pouquinho do caramelo bem em cima do risco. Vai fazer uma sombra pra cima. Aqui, ó, em cima daquele risco. Ali também. E pode até fechar aqui, ó. Esse do meio não feche, tá? Agora eu vou fazer aqui também, vou colocar bem em cima do risco. Eu coloquei uma linha, tá vendo? Só que eu vou esfumaçar agora, esfumacei esse pra direita, vou esfumaçar esse pra esquerda. E vou fechar aqui também, ó, fazer assim, um escurinho aqui. E agora esse. Esse ele vai receber luz dos dois lados, mas eu vou fechar aqui embaixo também. Seria o mesmo que colocar uma linha e esfumaçar para os dois lados. Cobrindo o risco ali, que o risco tá aparecendo.
Agora eu vou usar um pouquinho, vou trocar de pincel, vou pegar o pincel número 2 de novo e eu vou usar um pouquinho do sépia. Bem pouquinha tinta. Eu vou realçar essa sombra aqui. Olha como deu diferença. Essa sombra aqui. Como eu tenho pouquíssima tinta, eu não preciso ter medo de colocar. Porque o pincel só tá sujinho. Pode ficar manchadinho, tá? Não tem problema. Não tenha medo. Coloque a tinta, porque você não vai errar. Aqui, ó, em cima da linha. Vou sombrear um pouquinho. Você viu que eu tiro a tinta aqui no pratinho? Eu pego o mínimo no pincel. Aqui também vou sombrear um pouquinho. Puxando um pouquinho mais aqui desse lado da esquerda, da direita. E um pouquinho aqui embaixo. Aqui a minha tinta saiu um pouquinho para fora, então eu vou consertar. Peguei o amarelo limão, o pincel 6 de novo, pincel durinho. Ó, eu vou carregar o pincel. E eu vou fazer, tá vendo essa área? Ela tá um pouquinho amarelo limão, daí foi passando pro amarelo ouro. E em cima do amarelo ouro, eu vou fazer batidinhas com amarelo limão. Eu não vou chegar lá em cima do sépia. Eu vou trabalhar só aqui em cima dessa área onde tem o amarelo limão. Eu vou criar uma textura. Você viu quando aparece assim, ó, você pode até desmanchar, é só bater o pincel de novo. Percebe a diferença? Ótimo. Aqui, ó, também vou criar um pouquinho de textura. Essa área aqui não adianta bater o amarelo limão, porque aqui não vai aparecer. Aqui aparece. Aqui. Daí você vem limpando o pincel para fora. Percebe como eu tô batendo mesmo o pincel? Literalmente, batendo. Aqui também, eu vou bater um pouquinho. Eu não vou encher inteiro, porque senão vai apagar toda essa sombra que eu fiz ali. Ó, um pouquinho. E aqui bem menos. Agora eu nem vou lavar meu pincel. Eu vou pegar uma pincelada de branco. Agora eu vou iluminar essa área. E eu começo bem do meio. Ó, você pode fazer esse espaço com batidinho com branco. Eu acho que essa é a forma, uma forma bem fácil para você fazer esse limão. Pronto. Um pouquinho de branco aqui, que a gente pode iluminar um pouquinho aqui também, ó. Só batendo o pincel de leve. Eu gostaria que você me desse um feedback. Se você tá conseguindo acompanhar, se tá legal, se tá muito difícil. Eu vou tentar simplificar ainda mais. Agora, eu vou usar... Tá bem molhado aqui ainda, ó. Vou fazer a sombra, eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro.
E vou fazer aqui assim um redondo. Ó, tô saindo daqui, passo reto e faço uma curva. Vou limpar meu pincel, eu não estou preenchendo. Agora estou esfregando meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho de sépia, aqui ó, tiro o excesso e vou fazer, agora sim, vou começar com a tinta ali ó, bem fortinha, mas sem preencher aquele amarelo, tá? Vou colocar aqui e venho sombreando para fora, limpando também o pincel. Eu não vou cobrir o amarelo, ele só vai ficar um pouquinho marronzinho, mais sépia. Aqui eu tenho uma linha bem nítida. Aí limpo pra fora. Viu que eu peguei tinta várias vezes. Que eu quero que fique mais escurinho para realçar bem o limão. Pronto. Aqui embaixo, vou pegar o outro pincel, peguei o número 2, para fazer essa parte aqui que eu quero que fique bem certinha. E aquele pincel tava grande. Você viu que o amarelinho tá aparecendo aqui, ó, não cobri. E ele termina aqui. Agora, a mesma coisa eu vou fazer ali com aquela folha. Só que o meu verde já secou. Peguei o pincel 6 de novo. Um pouquinho do verde pinheiro. Eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Não é preenchido. Agora é só esfumaçado. Olha só. Uma sombra com verde pinheiro. E em seguida, um pouquinho do sépia também, seguindo o mesmo processo desse. Vou colocar bem rente a folha. E venho esfumaçando para cima do verde pinheiro. Mas eu não vou cobrir o verde pinheiro. Isso aqui é só um apoio para o meu limão parar em pé, porque esse limão ele não ficaria em pé dessa forma, né? Então, coloquei uma folha aqui para dar uma ajudada, para disfarçar, para dar equilíbrio. Para finalizar, eu sinto que aqui ficou muito, sumiu muito. Então, eu peguei o pincel 0 com uma sujeirinha de marfim. E vou fazer isso aqui, ó. Isso vai realçar, tá vendo? É quase um contorno. Agora eu vou esperar secar um pouquinho e quero fazer ainda um outro fundo com um pouquinho de azul. Porque eu adoro azul hortênsia. Agora eu vou pegar um pincel que tem um pouquinho mais de cerda. É um número 6 ainda. Uma pinceladinha de azul hortênsia, uma pincelada de água. Eu só coloquei o pincel dentro da água e tirei, tá? Uma pinceladinha de água, uma pinceladinha de azul hortênsia. E eu vou fazer um batidinho. É assim, ó, eu vou colocando a tinta no cantinho e limpando pra fora. Vai ficar manchadinho, não vai, eu não tô preenchendo. Eu só tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô colocando a tinta. Um pouquinho, não precisa passar por aqui. Só que aqui, ó, tem que passar no meio do galinho e tem que passar pro lado de cima também. Não pode deixar um azul aqui, um azul ali e esse no meio sem nada. Então, tenho que pôr um pouquinho. Não vou levar até o final, só aqui. E um pouquinho mais comprido aqui. Você viu que eu tô limpando o meu pincel literalmente, ó. Acabou a tinta, não vou pôr mais também.
pouquinho aqui. Como essa tinta tava com um pouquinho de água, ela vai expandir aqui e ela vai chegar nos cantinhos. E vai ficar aquele azulzinho manchadinho. Prontinho o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e que usem esse jeito de pintar em qualquer arranjo que você achar, em qualquer arranjo que você desenhar, que tiver esse limão, você pode pintar dessa forma, obedecendo, é claro, a luz e a sombra. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. O risco você encontra gratuitamente na minha página, assim como todos os outros. www.sonalupinturas.com.br. E para as pessoas que têm me ajudado no Apoia-se, o meu muito obrigado. E até a próxima aula.